poder me conquistou, teu poder me conquistou, o poder da tua palavra me conquistou, teu poder me conquistou, teu poder me conquistou, o poder da tua palavra me conquistou. Olá, povo santo, seja bem-vindo no programa Teu Poder Me Conquistou. Eu sou Jamir José, fundador da Comunidade Transfiguração. Nós somos a Comunidade Transfiguração e acolhemos você para participar conosco desse momento da palavra, desse momento de testemunho do poder de Deus na nossa vida e na vida daquele que nós vamos entrevistar essa noite. Bendito seja Deus. Quero convidar você, antes de rezarmos, que envie o link do nosso programa para todos os seus contatos, para que assim a palavra de Deus alcance mais e mais pessoas e o poder de Deus possa conquistá-lo. O poder da palavra possa levá-los à cura, à libertação, ao milagre, à restauração, todos os benefícios na vida daquele que busca o Senhor. Amém? Quero iniciar clamando a unção de Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós pedimos a presença, a unção, a graça, o vigor do Espírito Santo sobre cada um de nós. Sopra vento suave, enche-me com teu amor, queima, ó fogo abrasador, acende em mim tua chama, Senhor. Quero ser a terra pro teu vento levantar, quero ser a melodia da tua brisa assoviar, quero ser o sopro que acalmar as feridas e ser a chama do teu amor. Vem entrar em mim um sopro de vida e acender tua chama em mim e me fazer reviver. Nós vamos pedindo isso ao Senhor. Sopra sobre nós, Senhor. Sopra o teu Espírito Santo para que possamos fazer essa experiência, que possamos permitir o reentrar da graça de Deus, a potência da graça de Deus, toda a força, toda a unção do Senhor sobre a nossa vida. Nós clamamos a Ti, Espírito Santo, sobre nós que estamos aqui e sobre estes que estão nos assistindo, rezando conosco, tanto quanto eles pedirem. Derrama sobre eles, Senhor, essa unção, esse sopro de Pentecostes. Vem, Espírito Santo, vem trazendo toda a cura, todo o milagre, toda a libertação. Vem, Espírito Santo, soprando para que possamos sentir esse reentrar, esse renovar, esse restaurar da graça de Deus na nossa vida. Ori ala shurikanda labaricanda labaria, shiri alabaricanda labaricanda labaricanda labaralai, ori ala suricanda. Vem, Espírito de Deus, vem sobre nós, Espírito, vem sobre nós, Espírito Santo, vem soprando sobre nós, Espírito de Deus. Sopro de vida, toda situação de morte, de desespero, de depressão,
venha seja agora retirada da vida de cada irmão. Vem acender a tua chama, Senhor, e me fazer reviver. Todo espírito suicida agora, em nome de Jesus, seja destruído, seja tirado da vida das pessoas. Pessoas que têm pensado na morte, vem trazendo vida, Senhor. O sopro de vida vem acender tua chama em mim, me fazer reviver. Você pode talvez colocar a mão sobre o teu coração e repetir essa frase: e me fazer reviver, me fazer. Talvez você esteja aí depressivo, entristecido. Cante de novo essa frase: e me fazer. Talvez você esteja passando por uma situação onde o teu desejo é a morte. Cante isso: e me fazer, e me fazer reviver. Talvez você esteja numa situação onde seu casamento está por um fio. Cante isso: me fazer reviver. Talvez você esteja assolado com medo por causa da pandemia. Diga ao Senhor: e me fazer, e me fazer reviver. Obrigado, Senhor. Obrigado por tua bondade. Obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso. Vai dizendo comigo: obrigado, Jesus. Obrigado pela tua presença na minha vida. Obrigado, Senhor. Tu és maravilhoso. Louvado, 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 louvado seja o teu santo nome, Jesus. Aleluia, aleluia. Vem fazer reentrar em mim. Escute mais uma vez essa música, essa frase. Vem fazer. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Se você tem a Bíblia com você, quero te convidar a abrir a palavra no livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14 e 15. Isaías 7, 14 e 15. É uma profecia a respeito do nascimento do Messias. E eu quero refletir justamente esse nome que Isaías vai revelar nessa conversa aqui com Acaz. Deus conosco. Deus conosco. Isaías 7, 14 e 15. Por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho e o chamará Deus conosco. Ele será nutrido com manteiga e mel, até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olhe bem, parece um trecho tão pequeno, dentro de um contexto tão grande. Nós estamos aqui lendo a passagem num tempo onde tinha muita dificuldade, opressão, o povo era exilado, falta de alimento, enfim, um tempo difícil. Por isso que a criança vai ser nutrida dentro da profecia, dentro da situação vivida, nutrida com manteiga e mel. Alimentos que naquele tempo, dentro da dificuldade, da aridez, da falta, era algo que era mais fácil de ter, segundo o ensino aqui da palavra de Deus. Mas eu quero parar nesse nome, Emanuel, Deus conosco. Deus conosco e Emanuel significam a mesma coisa. Então, uma virgem, nós sabemos, a virgem é Nossa Senhora,
vai dar à luz a um filho, que se chamará Emanuel. Em algumas traduções está Emanuel, e aqui está diretamente Deus conosco, que é a mesma coisa. Irmão, no tempo que nós vivemos, muita gente fala de Deus. Muita gente até reza. Mas, infelizmente, poucas pessoas têm presente na sua vida um relacionamento com Deus a ponto de dizer, sem ser somente um chavão, Deus está comigo. Porque como chavão a gente escuta, né? A pessoa diz, Deus esteja contigo. Deus está comigo. Deus é misericordioso. Deus é bom. Tudo isso é verdade, mas às vezes não passam de palavras. Quando, por exemplo, agora estamos entrando no advento, nosso programa, então, primeira semana do advento de 2021, iniciando um novo tempo litúrgico. O advento me faz o quê? A expectativa da espera do nascimento do Messias, do Cristo, que é a mesma coisa. Messias e Cristo é ungido de Deus. Nós estamos nos preparando, nessas 4 semanas, para vivenciar o nascimento de Jesus. Claro, é memória. Assim como é a Páscoa nós fizemos a memória da paixão, morte e ressurreição de Jesus, mas não uma memória de lembrança que caia só no ritualismo. Precisamos entrar nessa situação, viver esse momento, esse tempo em que Jesus nasce, é um tempo desolado para o povo. O povo está na sua pátria, mas ele é escravo. Não escravo de trabalhar um trabalho forçado, como quando eles estavam no Egito, por exemplo, depois de 200 anos da sua estadia no Egito, foi de 430 anos mais ou menos, a metade, ou mais, um pouco da metade, eles foram escravos. Não escravos dessa forma, do trabalho forçado. Eles estão dentro da sua casa, dentro da sua pátria, mas pertencem como nação a um outro povo, que era na época os romanos. Jesus nasce dentro desse contexto. A espera do Messias, Isaías, mais ou menos 700 e tantos anos antes de Jesus Cristo. A profecia messiânica, existem várias profecias, várias passagens no Antigo Testamento que vão em direção ao nascimento do Messias, à espera do Salvador, do Cristo, do Filho de Deus. Jesus nasce dentro dessa situação. Vê se não tem semelhança com o tempo que nós vivemos. Nós somos livres. Eu estou aqui na comunidade, você está na sua casa, você trabalha, você compra, você faz a sua comida, você assiste televisão, enfim. Mas, ao mesmo tempo, nós somos escravos. Nós estamos vivendo um contexto de aflição, um contexto de angústia, principalmente, eu falo aqui para aqueles que têm no coração um mínimo de temor. Por isso, não podemos mais ser um povo que reza um pouquinho, que só tem palavras bonitas a respeito de Deus, mas precisamos ser um povo que tem presente em si verdadeiramente uma comunhão espiritual com Jesus Cristo. Vivemos nesse tempo de aflição, vivemos nesse tempo de angústia. Qual aflição, Jamir? Qual a angústia? Nós estamos perdendo a liberdade de expressão. Vivemos aí onde diz, não existe censura, não, a censura acabou. Eu lembro quando era jovem, né? Agora eu tenho que começar a dizer assim, quando era jovem tinha censura, censurado. Quantos cantores na época foram censurados as suas músicas, atores foram censurados, apresentadores, políticos foram exilados, enfim, uma série de coisas, não vou entrar nesse caminho, mas existia uma censura, era clara. Hoje não tem censura clara, mas tem as escuras. Ou talvez até não existe uma lei dizendo isso é censura ou aquilo é censura, mas na prática nós sabemos que existe. Sabemos que existe. Há um tempo atrás nós éramos dominados, o poderoso dominava o fraco e se trabalhava por migalhas. Hoje não é isso. A opressão é diferente. Tiraram de nós a liberdade de expressão. Não podemos mais falar aquilo que pensamos, não podemos.
Ou nós entramos dentro daquilo que é o contexto social, ou nós aceitamos as mudanças do tempo, que são muitas delas abominadas pela palavra de Deus, ou nós acabaremos perdendo os direitos que pensamos que temos, a liberdade que julgamos ter. Que esse tempo de preparação, o advento, ele exige de nós a penitência, exige de nós, né, voltar o coração para Deus. Também é um tempo de confissão. A igreja usa o roxo, né? É um tempo penitencial, um tempo de preparação, porque está chegando o fim dessa escravidão. E nós precisamos acreditar. Esse fim está chegando, o nosso Deus está vivo, meu irmão. Dentro do contexto de Natal, o Senhor vai nascer, o Cristo vai nascer, mas nós sabemos que isso é memória piedosa. Como eu sou agradecido a Ti, porque, Senhor, Tu nasceste, estás aniversário, Tu estás vivo, Tu estás no nosso meio, em Ti encontramos a vida, em Ti temos a vitória, em Ti temos a realização, porque temos comunhão contigo. Sim, somos pecadores, mas vivemos uma constante insistência da nossa parte de ter comunhão contigo, porque da tua parte, Senhor, não há insistência, a tua parte é sempre, sempre, sempre certa, a tua presença na nossa vida, mas a comunhão nossa acaba te afastando. E quantas pessoas dizem: Deus me abandonou? Deus não te abandonou. Então, olhe bem, vivemos um contexto parecido com o tempo que Jesus nasceu, mas o Senhor vem. O Senhor vem realizar a vitória para todos. O que precisamos, então, para ter uma comunhão e recebermos o nosso coração se tornar esse presépio desse novo tempo do Cristo na nossa vida? O que precisamos ter? Precisamos ter o que uma virgem tem. E o que uma virgem tem? Pureza. O sentido da virgindade é a pureza. Para nós recebermos uma renovada ação do Espírito Santo. Olha que bonita música que cantávamos, uma renovada unção, para entrarmos ou reentrarmos na comunhão do Deus conosco, nós precisamos purificar nossas intenções, nossos sentimentos e as nossas atitudes. Deus está comigo, Deus está contigo, e a pergunta que fica: eu estou com Deus? Tu estás com Deus? Purifica tua mente, teu coração, tuas atitudes, porque o tempo é favorável para recebermos o ungido de Deus na nossa vida. Se você puder, fecha os teus olhos, inclina a tua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Vamos dizer ao Senhor, do fundo do nosso coração, quanto que nós queremos ter comunhão com Deus. Você pode ir dizendo aí: eu quero renovar a minha comunhão contigo, ou eu quero ter comunhão contigo. Talvez você nunca fez uma experiência de Deus. Diga para Ele: eu quero te experimentar, Senhor. Sentir o teu sabor na minha vida. Se você de repente perdeu a fé ou não crê e está aí, entrou agora e está me ouvindo, diga ao Senhor: eu quero acreditar. Eu quero acreditar. Fala para Deus. Assim como os discípulos de Emaús disseram: fica conosco, Senhor. Que fique sempre contigo, meu irmão, minha irmã, sempre próximo de ti. Alguém que fale de Deus e aqueça o teu coração. Que você seja essa pessoa também para o outro, que fale de Deus, que aqueça o coração dos que estão em tua volta. E assim nós vamos vivendo essa comunhão com Deus, porque vamos purificando a nossa vida. Bendito sejas, Deus.
Muito bem, estamos agora aqui no programa Teu Poder Me Conquistou, nesse momento tão especial, que é o momento onde nós ouvimos como Deus chegou na vida do irmão, ou como Deus já presente na sua vida o conquistou. Como o poder da palavra chegou na vida desse irmãozinho que está aqui, chamado Guilherme. Então, pedir que você se apresente, tudo bem? Tudo certo. Então, meu nome é Guilherme, eu tenho 28 anos, sou membro de vida aqui da comunidade Transfiguração, já vai fazer 3 anos. Sou casado com a Roberta e junto nós temos o Pedro, de 1 ano e 7 meses. Muito bem. 28. 28. Tá ficando velho, 28. Guilherme, como é que o poder de Deus chegou na sua vida? Tu sempre foi um cara da igreja, tu não era? Como é que é a tua história? Tua história de família, de repente? Como é que tu chegou a se tornar membro consagrado, né? Quase consagrado, mas já missionário da pertença de vida da comunidade? Então, meus pais, eles sempre foram da igreja. Meu pai, ele canta num grupo de canto lá em Bombinhas. E minha mãe sempre participou junto. Não na música, mas envolvida com a igreja. Desde que eu me lembro por gente, assim, desde que eu já era muito pequenininho. E eles sempre me levavam para missa e tal, mas eu, no meu coração, nunca não sentia aquele fervor, né? Eles me colocaram na catequese, na crisma. Depois que eu fiz a crisma, eles largaram de pegar no meu pé, digamos assim. Eles deixaram, se eu quisesse, eu ia, mas uma vez por mês, pelo menos, eu tinha que ir na missa. Então, ali, depois que eu fiz a crisma, aí eu comecei a estudar de noite. Não, um pouco antes eu comecei com umas amizades erradas. E Na idade de crisma? Na idade da crisma 14, ali. 15 anos? 13, eu fiz um pouquinho mais novo. Era um pouquinho mais novo do que os que tinham idade para fazer. Uns 13 anos eu tinha. Então eu comecei a conhecer assim, as coisas do mundo, conhecer a bebida, o cigarro, a maconha, as drogas, as festinhas, já nessa idade. Mas sempre escondido, meus pais nunca aceitaram, nunca deixaram. E eles sempre me orientaram, eles sabiam que eram meus amigos, fulano de tal, não é boa pessoa para ti, tenta se afastar dele. Mas naquela idade eu não dava muito ouvido para eles. Então eu comecei a desviar um pouco do caminho certo, porque da igreja eu já estava desviado. E na escola, eu não queria saber da escola, só queria saber de bagunçar. Na 7ª série eu reprovei 3 vezes. Nossa senhora, isso eu não sabia não. E quando eu passei na 3ª vez, porque as professoras me passaram, porque eu não tinha nota. Aí eu fiz uma prova, passei da 7ª, fui direto pro 1º ano do 2º grau, estudar à noite. Daí ali que as coisas começaram, já estava descendo, foi mais íngreme ainda o caminho. Que daí já era, né, na minha época, uma turma mais pesada, que estudava de noite. Aí eu comecei a trabalhar durante o dia, comecei a ter meu dinheiro, comecei a sair mais. E essas amizades, elas começaram a ficar cada vez pior, assim, no sentido de me levar para o mau caminho também, porque eu queria, né? Eu não fui obrigado a ninguém. Mas ali já começou, a gente levava bebida para a escola, tomava bebida na escola, eles davam aquele suquinho de laranja no recreio de noite, e a gente levava, acho que era velho barreiro, não sei o que eles levavam lá, a gente misturava com aquele suquinho de laranja e bebia durante a noite na sala, e daí depois, no final da aula, a gente saía para beber também, e fumava cigarro, nessa época ainda não tinha conhecido a maconha, e chegava às vezes tarde da noite e a minha mãe me esperando na porta de casa, perguntando o que eu tinha me atrasado. Daí eu inventava um monte de desculpa. Aí já veio a mentira. E já vinha mentira. Quando eu estava fazendo essas coisas, eu já ficava matutando o que eu ia contar para ela, né? Porque eu sabia que se ela não tivesse me esperando na porta, no outro dia ela ia me perguntar. Então eu já tinha que estar com a resposta na ponta da língua. Eu não podia nem gaguejar. E quando falava, tinha que falar assim de cabeça baixa, porque ela sabia quando estava mentindo ou não. E o meu pai, ele sempre era como se fosse não sei como é que se fala assim, na guerra tem a linha de frente e tem
Retaguarda. Retaguarda. Meu pai era retaguarda. Se a minha mãe não desse conta da bronca, ele tava lá, né? Meu pai sempre muito certo, muito justo, assim. O que era certo, o que era errado, e ele só queria que a gente andasse no caminho reto. Às vezes o pau comia lá em casa, mas na época eu não gostava, mas hoje eu vejo que foi bom pra mim, né? Até teve um episódio que foi ali que eu vi que eu tava chegando na gota d'água, assim. Que a gente tinha saído da escola. Não, naquele dia nem teve aula. A gente chegou na escola, não teve aula, o professor não foi, não sei o que, a gente foi dispensado. Pensei, vou aproveitar a noite inteira, então. Daí combinei com os amigos lá, fomos pra casa de outro rapaz lá que não tinha ninguém. Aí começamos a beber, a fumar cigarro. E quando deu na hora de que a aula iria acabar, era perto da escola, a casa dele, eu peguei e fui pra casa. Mas imagina, eu fiquei bebendo acho que umas 4 horas e fumando cigarro. A hora que eu cheguei dentro de casa, minha mãe já tava ali, não estava me esperando, porque eu não me atrasei, porque acabou a aula, deu o horário, eu fui direto para casa. A hora que ela abriu a porta, ela já sentiu aquele cheiro tudo, ela perguntou, tu estava fumando? Eu falei, não, agora eu vou assumir, eu vou falar que eu estou fumando e eu vou fumar em casa e eles vão aceitar e pronto. Isso eu devia ter uns 15 anos para 16, ali entre 15 e 16. Aí eu falei, eu estava fumando. Aí ela pegou, o que tu estava fazendo? Eu falei, eu estava fumando cigarro lá na casa do fulano. Aí meu pai estava lá dentro do quarto, no outro lado da casa. Ele levantou, o que tu estava fazendo? Já se embolou, eu e ele ali. E daí ali nesse momento, meu pai nunca tinha, eu e meu pai assim, se pego de soco e tapa, nada. Só ele vinha e me dava uma surra, uma cintada. Mas nessa época já fazia tempo que eu não apanhava. E daí eu me lembro que eu só me protegia assim, eu não revidei, eu só me protegi porque ele estava certo, né? Ele queria educar, queria mostrar o que era certo, o que era errado, que eu era muito novo para aquilo também. E aí eu falei, não, eu estava fumando, tal. Daí a hora que ele acalmou o ânimo ali, ele falou, não, que isso não é bom, que não sei o que, vai te levar para o mau caminho. E tudo que a gente já sabe nos dias de hoje, né? Eu prometi para eles, jurei que eu ia parar, que ia abandonar aquelas amizades. Eu prometi para eles que eu ia começar a estudar porque Assumisse uma veste de político. um outro jovem ali na frente deles. Aí eles não fizeram nada, não me deixaram de castigo, só teve aquela conversa que eu acho que deve ter durado umas 3 horas aquele dia. Aí foi indo, passou uma semana e tal, mas passou um tempo, continuou a mesma coisa. Aí eu conheci a maconha. Ali, quando eu conheci a maconha, eu larguei um pouco o cigarro, quase não fumava mais cigarro, e a bebida, eu ficava só na maconha. Assim, cheguei a uma época, um ponto de fumar 3 baseados por dia. Para quem fuma já há um tempo, 3 baseados por dia é médio, assim, não é muita coisa, não é bastante. Talvez, eu acho que isso minha mãe nem deve saber. Se ela for assistir, ela vai estar sabendo agora. E daí, com 16 anos, eu conheci a Roberta, que é a minha esposa. Eu trabalhava de manhã e de tarde numa lavação, fixo, assim, o ano todo, porque lá em Bombinhas tem muito de trabalhar só na temporada, né? Mas ali eu já estava trabalhando o ano todo e estudava de noite. Foi nesse meio tempo ali, entre que aconteceu esse fato, eu conheci a Roberta. E daí, por querer mudar, já tinha essa vontade de mudar, mas não tinha um propósito, não tinha um porquê. Daí ali eu conheci a Roberta, eu falei, não, acho que eu vou, ela é certinha, ela tem uma família boa, acho que eu vou investir. Aí, eu achei um caminho. Achei um caminho aqui. Daí ela gostava sempre também das coisas certas, mas estava comigo nesse meio jovem. Então eu comecei a abandonar aqueles amigos e as coisas erradas. Até fiquei um tempo ali sem fumar maconha, porque daí eu trabalhava durante o dia, estudava durante a noite, e no tempo vago que eu saía com meus amigos, eu ia para a casa dela, que era em Porto Belo. E eu era de Bombinhas, então tinha uma distância bem longa ali que eu fazia. Um morro bem grande. Né? Que eu fazia de bicicleta. De bicicleta, o morro? Já era asfaltado? Já. Isso faz... não vou lembrar o tempo agora, mas já faz bastante tempo. 12 anos, porque eu tô com 28, eu tinha 16. 12 anos atrás, né? E daí comecei a namorar com ela, aí comecei a me endireitar. Daí a gente começou a sair
só pra festinha, assim, na casa dos amigos e bebida e tal. Mas Deus nada, né? Deus estava lá atrás na minha vida. Não tinha dado prioridade para Deus em momento algum. Ela era de uma outra religião, presbiteriana, mas também não frequentava. E então a gente começou assim, a namorar e tal. Não seguimos... Continuei na vida de pecado e tal. Aí chegou um dia que já fazia 4 anos que a gente estava namorando. Eu já tinha terminado os estudos, fiz supletivo. Abandonei um pouco a maconha, abandonei um pouco o cigarro, estava só na bebida, aquele negócio de mundano, né? Vai na festinha, toma uma cervejinha aqui, não tem problema, não faz mal. Aí meu pai falou, ó, vocês querem casar, vocês querem se juntar, mas tem que casar na igreja. E quando casa na igreja não tem volta. Daí a gente olhou um pro outro assim, eu falei, por mim tudo bem, eu falei pra ela. Não, tá bom então. Aí, só que assim, pai, a gente não tem condição nenhuma, eu só tinha um carro e ela tinha uma moto e era o que a gente tinha. No banco a gente não tinha nada guardado, o que a gente ganhava era pra gastar na festa e manter o que a gente tinha ali. Daí ele, não, meu pai tinha uma casa lá no lado da casa dele, se vocês quiserem eu empresto pra vocês até vocês conseguirem construir alguma coisa. Aí beleza, a gente começou a trabalhar pra isso daí. Aí ela não tinha crisma, ela não tinha primeira comunhão, ela só tinha sido batizada na igreja católica. Daí ela começou a correr atrás do sacramento. Aí ela fez tudo, a gente casou na igreja. Quando a gente casou, que a gente se mudou... Tu tinha 20 anos quando casando? 16 mais 4... 20 anos, 21 ali, né, por causa dos... Mas nessa idade. Aí, quando a gente casou, que eu fui pra morar sozinho, eu e ela... Aí eu pensei, agora eu tô livre do meu pai e da minha mãe, eu vou fazer o que eu quiser, né? Dentro tipo, sem traição, sem nada, né? Mas eu já tinha traído ela no namoro. Mas isso é mais pra frente. Então eu comecei a voltar de novo na maconha e ela não gostava da maconha, ela não gostava que eu fumasse maconha. Ela deixava eu fumar um cigarro de vez em quando, ela deixava eu beber o quanto eu quisesse. Mas ela não gostava da maconha, do cheiro. Chegava em casa, ela brigava comigo. E um dia ela pegou e falou pra mim, eu não aguento mais, já fazia 1 ano e meio mais ou menos que a gente tava casado. Eu não aguento mais, eu quero que tu pare de fumar maconha. Pode continuar bebendo, pode sair com teus amigos de vez em quando, jogar bola se tu quiser. Mas eu não quero mais que tu fume maconha. Eu falei pra ela, tá, mas eu quero fumar maconha. Eu paro de beber e sair com meus amigos, só quero ficar fumando maconha. Daí ela, não, assim eu não quero. Daí a gente pesou o clima assim entre nós no casamento. E começou... Engraçado que foi uns 3 meses assim. Aí ela foi no grupo de oração lá em Bombas, conheceu o Beto. Ela nunca tinha ido. Foi 1 ou 2, no terceiro, se eu não me engano, o Beto foi lá pregar. O Betinho, que está em São Bonifácio agora. Foi lá pregar e 2, 3 semanas depois ali que ele estava pregando ia ter o Bem Perto. E ele fez a propaganda do Bem Perto lá. E ela falou, acho que eu vou fazer esse retiro. E daí já foi lá e fez a inscrição dela, sem me perguntar, sem nada. Chegou em casa e falou, tu quer fazer um retiro? Eu vou fazer um retiro, lá em Itajaí. Daí eu falei, não tô afim. Tá, mas eu posso ir? Ela perguntou, não, vai, tem nada a ver, pode ir. Aí ela pegou e veio, na sexta-feira. Nisso, ela veio pro retiro, um amigo nosso trouxe, porque eu estava trabalhando. E nisso eu pensei, agora eu tô em casa sozinho, agora eu vou me entorpecer aqui, né? Sozinho em casa, sem ninguém para pegar no meu pé. A única coisa que eu preciso fazer é trabalhar. Aí peguei, sentei na frente da televisão, ia jogar um videogame. Aí eu tava num lado assim, eu tava com um pouquinho de maconha para mim fumar, e no outro lado eu tinha a cerveja. Daí eu peguei e fui fazer o cigarro da maconha, minha mão começou a tremer. Começou a tremer e caiu tudo no chão. Aí eu pensei, ué, o que tá acontecendo comigo? E ela no retiro? E ela no retiro, primeiro dia do retiro, primeiro horário, assim, mais ou menos. Falei, e quando caiu no chão, parou de tremer. Eu peguei aquilo ali no chão de novo, comecei a fazer o cigarro da maconha, minha mão começou a tremer de novo, mas de um jeito que até hoje nunca aconteceu de novo. Caiu de novo. Eu achei estranho aquilo lá, né? Daí eu peguei, e eu já estava pensando em parar. Eu pensei comigo, eu vou me entorpecer esse final de semana inteiro, vou fazer tudo o que eu quero, tudo o que eu aguento, e quando ela voltar eu diminuo e paro. Aí na terceira vez aconteceu
a mesma coisa. Eu falei, eu vou parar com isso aí agora. Aí eu peguei, juntei tudo aquilo ali. Hoje eu vejo que foi Deus me mostrando, porque eu tinha coisa escondida em casa que eu nem me lembrava. Ele foi me lembrando para mim jogar fora. Eu comecei a jogar fora. Comecei a jogar fora, era maconha aqui, era pedaço de seda ali, era não sei o que aqui. Joguei tudo no ralo, puxei a descarga. Ela voltou do retiro, eu contei para ela dela. Nossa, e no primeiro momento do retiro, pediram para entregar a nossa intenção, por que a gente estava ali, e eu tinha entregado o nosso matrimônio, a tua vida. Ela me contou, né? Eu falei, legal e tal. Ela falou, vai ter um outro retiro daqui a um tempo. Será que tu não quer fazer? Mas isso já tinha passado uns dias do retiro dela, né? Daí eu falei, quantos dias? Daí ela falou, 4 dias. É o Rava, não é o mesmo que eu fiz, é outro. Daí eu falei, 4 dias. Não, vai, faz. Daí depois eu não pego mais no teu pé. Não quiser ir na missa, não vai. Só vai lá e faz o retiro. Daí eu falei, vou fazer o retiro para ela parar de pegar no meu pé essa sarna, né? Parar de mexer o saco. Aí eu vim, fiz o retiro Rava, e foi ali que Deus começou... Na verdade, Deus já estava na minha vida, né? Eu que comecei a deixar Deus entrar na minha... me abrir para Deus. Começaste a entrar em comunhão com Deus. Foi no Rava. Aí teve o primeiro dia, o segundo dia do Rava, aqui não vou me entrar muito a fundo, mas teve um momento ali que Deus me trouxe isso tudo em lembrança, né? Mostrou ali o detalhe daquelas coisas caindo no chão, do momento que eu já tinha esquecido tudo, né? O que ele tinha feito comigo. E no meu Rava ali, eu acredito que Deus bota no coração das pessoas, no retiro, por exemplo, o que ela precisa escutar. E eu só escutava que fulano de tal tinha deixado de fumar maconha e que o outro lá tinha deixado de beber, fora todas as outras coisas, depressão, prostituição e tal, que as pessoas largavam, aquilo me chamava muita atenção, né? E daí eu falei, acho que eu vou tentar parar de beber, vou tentar parar de fumar, e vou tentar levar uma vida séria. Mas eu não tinha ainda assumido Jesus assim. Eu ainda não tinha falado que eu ia começar a ir na missa. Não tinha assumido aquilo para mim. E daí teve um momento ali, que geralmente é no sábado à tarde, com Maria. Ali eu tive um repouso no Espírito Santo, que eu também nunca tinha tido contato, só aqui na comunidade mesmo. E eu repousei, e tudo isso veio em lembrança de novo. Eu falei, eu acho que Deus existe, eu acho que Ele está querendo mexer comigo, porque até Deus era só aquela pessoa que falavam para mim, né? Então ali teve esse momento de conversão. No último dia do retiro, eu decidi, eu vou começar a ir na igreja, eu vou começar a seguir os passos de Jesus, a abrir meu coração para Ele. E cheguei em casa. A hora que a Roberta chegou na missa aqui, ela já viu a transformação, né? Já viu eu pulando, dançando e erguendo os braços, coisa que ela nunca tinha visto. Cheguei em casa, eu tinha a geladeira cheia de bebida, comecei a jogar tudo no lixo, e roupa e essas coisas que profanam o nome de Deus. E eu comecei a participar na comunidade, comecei a sentir o carisma pulsar dentro de mim. E um dia eu cheguei para Deus primeiro e falei assim, Senhor, eu já estava sentindo que eu tinha o carisma, que eu tinha que buscar mais do carisma, né, para ver se aqui era a minha vocação. E um dia eu cheguei, eu estava já muito incomodado com isso, e porque ela não expressava nada, pelo menos para mim, né. E eu, Senhor, se é mesmo isso que eu estou sentindo é real, então me dá essa graça, dá uma resposta, dá uma confirmação através dela. Então, um dia a gente conversando, ela falou, eu estava pensando em fazer o vocacional, então a gente começou a fazer o vocacional. Ela falou ou você? Ela falou para mim, estou pensando em fazer o vocacional, mas como se, não querendo me convidar, falando, tipo, me anunciando que ela ia começar a fazer o vocacional. Então eu falei, então vamos fazer junto e tal. E daí a gente começou a fazer o vocacional, e no outro mês já começou o vocacional para vida. Falei, vamos fazer esse vocacional para a vida também, só para ver como é que é. Qualquer coisa a gente não entra para a vida. E daí foi que a gente está aqui já faz 3 anos. Então, só um detalhe para me entender, né? Primeiro, você falou
que quando ela exigiu que tu parasse a maconha, a coisa ficou ruim dentro de casa. Casou por amor. Eu casei, na época, eu gostava muito dela, não entendi o que era amor, Não sabia. mas para sair da Sim. casa do meu pai. Mas tinha um sentimento forte. Tinha. Um sentimento que era amor. Tinha. Mas entre o amor deixado da maconha ficou... Era Deu equilibrado empate ali. Era deu equilibrado. empate. Aí entra Deus. Né? Então, tu poderia dizer assim para mim, ó, poxa, eu tive uma educação religiosa, eu participei da igreja, eu fiz a catequese certinho, mas não sei o que faltou, às vezes falta do pai, às vezes falta da mãe, às vezes falta da estrutura ao redor, a gente não sabe direito, não dá para dizer, foi isso, e até porque todo mundo, às vezes Deus permite que todos passem por certas experiências, até para amadurecê-los e prepará-los para um outro momento. Né? Mas o que eu queria assim, te perguntar é o seguinte, sentisse Deus de verdade no Rava, ou primeiro foi, ou tu não conseguiu identificar na hora aquele momento da tremedeira? Como é que foi? Aquele momento da tremedeira. Tu Eu imaginou não identifiquei na hora, mas depois Deus me revelou que foi ele ali. que foi Era ele? naquele momento, eu já até contei para alguém, não sei se eu contei para o pai, que parecia que tinha aquele que nem desenho animado, tem um anjinho num lado e o demoninho Sim. no outro. Um falava assim: "Não, aproveita que não tem ninguém, aproveita, vai. Faz tudo o que tu quer, não sei o quê". E o outro falava: "Não, agora é o momento de tu mostrar para ti mesmo que tu consegue ficar sem. Quando não tem ninguém em casa, quando tu tem toda a oportunidade para fazer aquilo que tu quer, mas tu não vai fazer para mostrar como tu não precisa daquilo". Aí tu fez o Rava e veio esse desejo da comunidade. Acho que talvez seja a tua vocação um grande marco disso tudo, né? O que é ser um pai de família, ser casado, ser missionário dentro da comunidade? Tu conseguiria dizer para mim e para quem está nos assistindo, de repente está meio confusa a sua vida, de repente até já conseguiu largar lá a droga ou a bebida, né? Porque a bebida também foi forte na tua vida, né? Foi. Como é que dizia para primeiro vai fazer um Rava? Bem, o Rava é um acampamento que nós temos, se você nunca assistiu o nosso programa, né, que é muito citado aqui, são 4 dias, a gente conta 5 às vezes, mas é porque uma parte pega à noite, né? Mas são 4 dias de encontro, bem perto de ter um retiro jovem de 3 dias, o Rava ele é entre jovens e adultos. Então, dizer para vir fazer um Rava, já estou dizendo. Mas o que mais tu poderia dizer para essa pessoa? E o que é ser missionário de transfiguração, já que tu tocou tanto nesse assunto? Para mim, o que eu poderia dizer para uma pessoa que se encontra num estado parecido com o que eu estava, é o desejo de mudança. Ela tem que alimentar esse desejo e somente em Deus ela vai conseguir sustentar esse desejo. Então, buscar o sacramento, buscar confissão, buscar a missa, que é muito importante, e buscar se alimentar. E para mim, hoje, o que é ser transfiguração, o que é ser pai de família dentro da comunidade de vida, se resume em poucas palavras, é realizar a vontade de Deus em minha vida. Às vezes eu sou teimoso, sou durão, sou carrancudo, mas lá no fundo tem aquele coração mole, aquele coração que bate, aquele coração que chora, que se angustia. Mas é isso, é rezar, é escutar Jesus. Não, agora tu vai para lá, agora tu vai para cá. E no momento que ele pediu para que eu estivesse aqui, eu acredito que eu consegui atender. Amém. Por último, né? Tu acreditas que essa vocação que tu tens hoje foi plantada pelos teus pais? Acredito que teve uma sementinha. Teve uma sementinha. Até porque não que eles tenham errado, mas muitas vezes, como é que eu posso dizer? Muitas vezes era obrigado, era imposto que eu fosse, mas porque eu não queria, porque eu não gostava, não queria estar lá naquele meio, entende? Eu não conhecia a renovação carismática, eu não conhecia nada disso que tem aqui na comunidade, que são frutos da renovação dentro da Igreja Católica. Então, sim, claro, com certeza, foi fruto do que eles plantaram. Um pouco desse, vamos lá na missa,
tu vai perceber, o teu piá está crescendo, né? É o bem que nós queremos fazer, às vezes imposto e necessário. Tu vai ver que será necessário. Eu vejo sim muitos traços em muitos de vocês aqui na comunidade dessa insistência de pai e mãe que é importante, né? Claro que a gente como pai e mãe falha, tu vai perceber, tu já deve ter notado algumas falhas em ti também, mas o quanto que é importante ver o diferencial teu pro da Roberta, né? Você foi criado dentro dos sacramentos. Tem um diferencial, é outra conotação. Que bom, meu filho, que bom, fico feliz por esse teu testemunho, né? Acredito eu que realmente isso vai ser instrumento de Deus na vida de tantos e que você continue firme na sua vocação, né? Com a sua família, dando testemunho, refletindo o amor apaixonado de Jesus. Se quiser falar algo para a família. Não, só quero agradecer ao meu pai e minha mãe por todo o sustento, toda a direção que eles me davam. Nunca faltou nada em casa, graças a Deus. Meus pais sempre foram muito trabalhadores. Quero agradecer também... Até pelo estupapo que levei. Meu Deus. Pelas surras e puxão de orelha. Agradecer pela Roberta também, por não ter desistido de mim. E agradecer a Deus, né, por ter não ter deixado eu ser pior do que eu cheguei a ser. E agradecer ao Senhor também pelo teu sim. Sempre que eu posso, eu estou te agradecendo pela tua vocação, porque eu acredito que se tu não tivesse dado o teu sim lá atrás, nada disso estaria acontecendo hoje. Talvez eu nem teria meu filho, se tu não tivesse dado o teu sim. Muito obrigado. Eu agradeço. Deus te abençoe, viu? Muito bem, que bênção, né? Voltamos na sequência com a nossa oração final no programa Teu Poder Me Conquistou. Louvado seja Deus, meu irmão. Bendito seja Deus pela vida do Guilherme, por esse testemunho. Louvado seja Deus pela tua vida. Louvado seja Deus pelo nosso carisma que está chegando até você. Se está acontecendo esse momento é por causa do carisma. Louvado seja Deus pela unção de cura que Ele derramou. E o Senhor, enquanto rezávamos antes, no outro momento, o Senhor me dizia muito isso. E mostrava pessoas sentadas, cabisbaixas, se levantando do sofá, pessoas rezando, pessoas pedindo esse renovo espiritual e pessoas, eu até citei isso, né, que estão longe de Deus e que de repente entraram no programa e pediram: Senhor, eu quero crer. Amém. Olha só, toda terça-feira nós transmitimos o nosso avivamento, um grupo de oração chamado São João Paulo II às 20 horas. Toda quinta-feira, às 19, nós transmitimos a nossa adoração ao Santíssimo Sacramento. E no sábado de manhã, nós rezamos sempre, das 8 horas em diante, 1000 Ave-Marias, para que você possa rezar conosco ou deixar a oração entrar na sua casa, né? Talvez você diga assim, mas isso dá efeito? Vai dar o efeito, por exemplo, quando você põe a música lá, um louvor, e fica ouvindo, daqui a pouco você canta um pedacinho daquele louvor. Olha, melhor pôr as 1000 Ave Maria do que deixar ligado em alguns canais de televisão. De repente você para e reza ali um pouquinho, se você não conseguir rezar tudo, mas nós estaremos ministrando e rezando por você que vai estar no nosso canal, tá bom? E claro, importante, assim como canta um pedacinho de louvor, pare e reze pelo menos uma Ave Maria de vez em quando, né? Para não entristecer quem está ali rezando.
Muito bem. E envie o nosso programa, envie o nosso canal, nosso site, comtransfiguração.com. Nos conheça. E se você puder, seja um colaborador da nossa comunidade. Nossa comunidade vive da providência de Deus e Deus escolhe o caminho que eu creio que é o que mais agrada a Ele. Quando Ele encontra pessoas como você, com o coração aberto, Ele toca no seu coração e você se torna um colaborador da comunidade. Você pode deixar aí nos comentários, né? Deixa em caixa alta para nós ver, né? Deixa em letra grande. Eu quero ser um colaborador da Transfiguração e nós vamos entrar em contato com você, tá bom? Ou então, 47 3365 5248, e aí a nossa resposta, o nosso acesso para você vai ser até mais rápido. Muito bem, vamos pedir a Deus que nos abençoe, pela intercessão de Nossa Senhora, pela intercessão de São José. Vamos pedir a Deus que abençoe cada um de nós, nossa família, nossa casa, tudo que temos e somos. Deus de bondade, nós louvamos e agradecemos a Ti, Senhor, por cada irmão e irmã presente conosco. Louvamos e agradecemos a Ti pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, porque Tu estás conosco e nos chama à comunhão contigo. Derrama sobre nós, Senhor, a bênção poderosa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.